Hora de conversar com Juliana Rosa. É uma semana de decisão sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. É super quarta de novo, Ju? Bom dia para você. Essa super quarta está recheada. Tem Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, China, Japão. Acho que todo mundo marcou de fazer a reunião no mesmo dia, viu, Megali? Bom dia para você. Bom dia aí para a Sheila, Carlinha, para o nosso ouvinte. Boa semana. Olha, a expectativa aqui no Brasil é que haja mais um corte da taxa de juros. Começou a cair depois de um ano da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, foi cortada em agosto de 13,75% para 13,25%, taxa que é referência aí para todas as outras taxas bancárias. E agora, essa semana, a expectativa é que haja mais um corte de 0,5 ponto percentual. O que o Banco Central deixou muito claro é que o plano de voo previa mais 3 cortes de juros até o fim do ano. Então, agora seria um corte de 0,5 ponto, mais um corte de 0,5 ponto em novembro, mais um corte de 0,5 ponto em dezembro, terminando então o ano em 11,75% de juros à taxa básica. Agora, tem algumas questões que são interessantes. Tem um aumento de previsões para a possibilidade de haver um corte maior. É a minoria, mas se abriu uma porta para ter uma expectativa de que os juros possam cair de forma mais rápida. Nessa reunião, a expectativa majoritária é do corte de 0,5 ponto, mas se abriu ali uma possibilidade de corte maior de 0,75 ponto. E por quê? Porque na última reunião, o Banco Central falou, olha, a gente está cortando em 0,5 ponto, que aliás foi uma decisão que surpreendeu, porque pelo discurso mais conservador, a expectativa era que o Banco Central começasse a cortar mais devagar, em 0,25, e começou a cortar mais rapidamente, em 0,5 ponto. Foi a primeira reunião com os 2 diretores indicados pelo governo Lula, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi o voto que desempatou ali a decisão a favor desse grupo novo indicado pelo governo. Então, foram uma série ali de surpresas em relação a um olhar menos conservador. E o que o Banco Central coloca é que, para poder acelerar o corte de juros, teria que ter uma surpresa. E aí teve uma surpresa importante do IPCA, da inflação oficial do Brasil, na última divulgação agora, que foi o fato de que o IPCA veio bem abaixo do previsto. Então começou a haver essa expectativa de que, olha, será que o Banco Central pode acelerar o corte de juros? E quando a gente olha aqui os números da inflação, não só o resultado veio bem abaixo do previsto, como por dentro ali a composição do indicador também veio muito positiva, principalmente num detalhe ali específico que o Banco Central tem falado que é fundamental, que é o alívio da chamada inflação de serviços, que é essa parte de restaurantes, bares, viagens, enfim, você tem uma parte ali de serviços, salão de beleza, que estava demorando muito a cair. E até essa parte de inflação de serviços, ela veio abaixo do previsto, mostrando que vai perdendo força também essa inflação. Então começou a ter uma expectativa de que isso pudesse fazer com que o Banco Central cortasse os juros de forma mais rápida. Só que aí na semana passada, lembra, a gente conversou também, não só em relação ao IPCA, mas saíram os números da economia, vieram melhores que o previsto. A gente até brincou semana passada que saíram várias notícias positivas, né? O número do varejo, lembra, veio melhor. Depois do PIB positivo do segundo trimestre, depois saíram outros indicadores mostrando que a economia está mais forte do que se previa. Então, você tem esse outro lado, que é o fato de que quando a economia está um pouco melhor, você tem um espaço menor para cortar juros, porque significa que você tem ali um estímulo a consumo, um estímulo a aumento de inflação, né? Você tem mais gente consumindo. Então, previsão majoritária, você tem ali essa visão, esse debate que está acontecendo, mas a visão que predomina é de um corte de 0,5 ponto percentual. Então, na reunião dessa semana,
começa amanhã e termina na quarta-feira, por volta das 6 da tarde, a gente vai saber a decisão aí do Banco Central, que deve cortar, pela expectativa majoritária, a taxa básica de juros de 13,25% para 12,75%. Só para encerrar, ontem a gente fez a entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Canal Livre, e ele disse que os juros está muito claro que tem espaço para cortar juros, que o próprio Banco Central, ele ressaltou, tem falado que tem espaço para cortar juros, mas ele fala, olha, sempre com a cautela devida. Ninguém quer brincar com a inflação. A gente sabe que a inflação, ele fala, é muito mais perversa, inclusive, para os trabalhadores de baixa renda. Então, vamos acompanhar aí, porque você tem a pressão para cortar, mas você tem também uma visão importante ali que o ministro coloca, que é fazer um corte de forma responsável. Então, vamos aguardar aí esse corte que deve acontecer nessa quarta-feira. Muito bem, estamos na expectativa. Quem sabe um pouquinho mais, né? Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Beijo e boa semana, Ju. Boa semana.